Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Liga Brasileira de Epilepsia, a LBE. O podcast da LBE é um espaço para divulgação de conhecimento, troca de informações científicas e discussão dos aspectos mais importantes com respeito ao tratamento das pessoas com epilepsia. Eu sou Luiz Otávio Caboclo, neurologista do Hospital Albert Einstein e professor de neurologia da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, São Paulo. E hoje nós temos a honra de receber uma convidada muito especial, a doutora Cristine Mella Cuquier. A doutora Cristine é neurologista e neurofisiologista clínica, chefe do grupo de epilepsia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, é membro do Task Force da Liga Internacional de Epilepsia de Tratamento das Mulheres com Epilepsia, é membro da Academia Brasileira de Neurologia, da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e, claro, da Liga Brasileira de Epilepsia. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante: os aspectos que dizem respeito ao tratamento da mulher com epilepsia. Claro, nós estamos falando de metade das pessoas com epilepsia e é um tema de extrema importância porque as pessoas com epilepsia requerem tratamentos diferentes. E com relação às mulheres, nós temos que considerar aspectos referentes à contracepção, ao uso de hormônio, à gestação, à menopausa, dentre outros. E claro, obter uma forma de tratamento mais humanizado dessas mulheres com epilepsia. E ninguém melhor para falar sobre isso com a gente do que a doutora Cristine Cuquier. Então, Cristine, muito bem-vinda ao podcast da Liga Brasileira e muito obrigado por participar desse episódio. É um prazer estar aqui com você e muito obrigado pelo convite, né? Então, a gente falar sobre esse assunto, eu acho que é algo extremamente importante, né, Luiz? E é curioso, né, Cristine, que às vezes nós abordamos temas que são muito específicos, como a gente já teve a oportunidade de discutir transtornos cognitivos, transtornos comportamentais, que afetam parte das pessoas com epilepsia. Hoje a gente vai falar de aspectos específicos do tratamento da abordagem das mulheres com epilepsia, que são metade das pessoas com epilepsia, ou aproximadamente metade. Então eu queria que você começasse explicando pra gente qual a importância da gente dedicar tempo, energia, esforços a esses aspectos específicos do tratamento da epilepsia em mulheres. Eu acho que isso é muito importante no sentido que a gente tem que entender como uma linha, né? Traçar uma linha de tratamento, desde a criança, ou seja, desde a menina, até a mulher em idade fértil, que é praticamente 15% das mulheres com epilepsia, elas estão em idade fértil. E depois você tem a adulta, né? Para depois, então, a fase da menopausa. Então, em cada fase da vida da mulher, você vai ter que ter, vamos dizer assim, uma abordagem específica. Você tem uma preocupação específica, certo? Então, como você falou, em relação à anticoncepção, então, qual o método anticoncepcional que eu vou escolher para essa pessoa? Antes disso, numa menina, qual é a medicação que eu vou escolher para essa menina ou vou evitar escolher, visto que a gente sabe que muitas delas vão perdurar a vida inteira com a epilepsia, ou uma grande parte da vida com a epilepsia. Então, o medicamento que eu escolho na infância vai impactar na vida adulta, e até mesmo, como a gente vai falar depois, muito na menopausa, certo? Então, eu acho que você tem que abordar de maneira específica cada fase da vida dessa mulher. Ótimo, e hoje nós vamos ter a oportunidade de passar por essas diferentes fases. Nós sabemos que a epilepsia acomete aproximadamente 1% da população de uma forma geral. Existem dois momentos da vida em que é mais comum a epilepsia começar: na infância, nos primeiros anos de vida, e depois em idosos, claro que por causas completamente diferentes nas crianças e nos idosos. Então, o fato é que muito frequentemente a epilepsia será diagnosticada na infância. E a epilepsia será diagnosticada em meninas. Então, quando nós fazemos um diagnóstico de uma epilepsia, seja uma epilepsia autolimitada da infância, em que nós esperamos as crises vão se resolver com o tempo, sejam síndromes epiléticas que provavelmente vão perdurar por toda a vida. No que as meninas diferem dos meninos no tocante, por exemplo, à escolha do fármaco anticrise, Cristine? Se a gente está pensando justamente nisso, que essa menina vai se tornar
uma moça e depois uma mulher que vai estar em idade fértil. Então, assim, isso eu acho que é uma das principais coisas que a gente precisa ter em mente, né? Então, por exemplo, principalmente nas crianças, nas meninas com as epilepsias generalizadas, idiopáticas, né, nas IgEs que a gente chama, na ausência, a gente vai pensar que essa criança ela vai resolver e depois ela não vai precisar mais medicação, mas a gente sabe que muitas delas vão perdurar. E principalmente na adolescente, quando a gente fala principalmente de uma epilepsia mioclônica juvenil, o fato de você escolher a medicação específica para esse tratamento é muito importante. Claro que a gente está falando aqui do valproato, né? E que a gente vai falar bastante do valproato, porque é um tema muito né? importante. Mas então, assim, a gente escolher o valproato para o tratamento de uma menina, hoje em dia é algo que praticamente, se a gente for pensar, por exemplo, no Reino Unido, na comunidade europeia, hoje em dia ele está praticamente proscrito, né? Para vocês poder utilizar o valproato nesses locais, precisam 2 médicos prescreverem a medicação e aprovarem. Então, abaixo de 55 anos de idade, qualquer mulher e homem, depois a gente vai falar disso. Mas então, assim, eu acho que você tentar escolher uma medicação que não vai te dar um problema maior na frente é muito importante. Então, essa questão da generalizada primária, principalmente da idiopática, a gente, por exemplo, escolher outras medicações que possam te ajudar, que possam, por exemplo, se há uma ausência pura, você tentar fazer uma etosuximida para essa criança, se ela não tem nenhum outro tipo de crise, né? O próprio levetiracetam, que a gente tem usado bastante nesse tipo de epilepsia. Então, isso é muito importante para justamente você evitar esse problema depois. Sem dúvida, porque muitas dessas crianças se tornarão adultos com epilepsia que vão tomar remédio. Justo. Uma questão que muitas vezes perguntam, né? Nessas formas de epilepsia que começam nas crianças, a incidência é igual em meninas e meninos? Existe alguma diferença no risco de meninas e meninos terem diferentes formas de epilepsia? Em algumas sim, em outras não, né? A gente tem praticamente 50-50, mas tem algumas formas, por exemplo, uma rolândica, às vezes até na mioclônica juvenil, pode haver uma certa diferença. Agora, eu acho que um fato, além disso que nós falamos, né, da escolha da medicação em relação a você ter o risco de teratogenicidade depois, mas também assim você tem que pensar nessas questões hormonais das meninas, certo? Então, de você não escolher medicações que possam dar algum risco de alterações hormonais, por exemplo, o próprio valproato, que a gente sabe que tem um risco maior de ovário policístico, um risco maior de outras alterações, né, relacionadas à parte hormonal. Então, tudo isso tem que ficar muito claro na hora da gente fazer essa escolha. Na vida e no desenvolvimento das meninas, de criança para adolescente, e dos meninos também, é uma transição que nós sabemos é difícil. Muito. Quem tem filho sabe, Quem tem filho né? sabe que é difícil. Mas nas meninas existe um fato que é muito marcado, que é a menarca. A menarca afeta as meninas com epilepsia de uma forma diferente? Muda a manifestação da epilepsia, ou pode mudar a manifestação da epilepsia, e principalmente no tocante ao controle das crises? Sim, com certeza, né? Porque a gente sabe que muitas das crises, elas são desencadeadas por alterações hormonais. Então, a gente sabe que a menarca é uma fase muito crítica, não só na parte, né, comportamental, social, que isso também tem uma influência muito importante nas próprias crises. De repente, você tem uma criança que está controlada e aí começa a entrar nessa fase com tantas, vamos dizer assim, com tantos desafios, e às vezes eles vão se sentindo pelo próprio estresse, por ansiedade, pode desencadear, né, aumentar o risco de crises. Mas não só isso, acho que as questões, como você estava falando, das questões hormonais. Claro que a gente sabe da relação de estrogênio e progesterona, do estrogênio ele sendo vamos dizer assim, um hormônio mais pró-convulsivante, a progesterona um mais, né, protetor de crises. Então a gente sabe que nessa fase a gente tem um desbalanço muito grande. O corpo da menina ele está sendo preparado para aquela, né, para a primeira menstruação, no caso, para a menstruação. Então essa flutuação hormonal pode, vamos dizer assim, uma criança que vinha controlada, ela pode ter um descontrole das crises justamente por esse desbalanço hormonal. E isso vai se traduzir depois quando ela for ter os períodos, os ciclos menstruais, na própria epilepsia catamenial, que a gente sabe que muitas mulheres, no período perimenstrual, ou depois acho que a gente vai falar um pouquinho disso, elas acabam tendo uma maior recorrência, uma maior incidência de crises, justamente por conta
vamos dizer assim, como eu explico para as pacientes, não é que é uma alteração que acontece, e sim uma modificação fisiológica do ciclo menstrual que propicia que elas tenham mais crises nesse período ou perimenstrual ou periovulatório. Sim. E com a menarca, e aí saída da infância para a adolescência, um dos desafios, como você disse, que se impõe é a questão da contracepção. Uma vez que essa menina comece a ter uma vida sexual ativa, a contracepção é um tópico de extrema importância. Como deve ser orientada a contracepção em adolescentes e adultas jovens com epilepsia? Sim, eu acho que isso entra dentro de um tema muito importante, que é o que a gente está falando hoje da transição, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem tentado fazer digo assim, lá na Santa Casa a gente está tentando até construir, né, junto com a Marcília, fazer justamente esse ambulatório de transição da neuropediatria para neurologia adulto. Por quê? Porque são modos de visão totalmente distintos, o modo do neuropediatra e o modo do neuroadulto. Sim, por exemplo, o neuropediatra não tem que se preocupar com contracepção. Justo, E é uma preocupação capital nas mulheres jovens com epilepsia. Com certeza, mas o que acontece? Quando que começa a ser feita essa transição? Com 12 anos, 10, 12 anos, a gente já tem que começar a preparar essa criança e essa família para a transição. Então, nessa transição, a gente tem os dois grandes grupos. O grupo, vamos dizer assim, de pessoas que têm uma encefalopatia epilética, que têm uma epilepsia de mais difícil controle, em que a sua preocupação vai ser totalmente diferente. Sim. Você vai ter outro, né, que eu acho que a gente não vai entrar nesse grupo, mas assim, e o grupo das meninas que têm uma epilepsia de mais fácil controle, que estão bem controladas, mas que você vai ter que preparar essa menina para entrar na fase adulta. E aí entra essa preocupação da anticoncepção, certo? E como deve ser a anticoncepção nesse grupo de meninas? Então, e aí tudo vai depender, né? Claro que quando a gente fala não só nas meninas, mas na mulher adulta de uma forma geral, a gente tem os contraceptivos hormonais e não hormonais, né? Os métodos, na realidade, contraceptivos hormonais e não hormonais. E claro que os contraceptivos hormonais, a gente vai ter uma dificuldade muito maior de equilíbrio, vamos chamar assim, dependendo das medicações que a pessoa está utilizando. A gente sabe que as medicações indutoras enzimáticas, como carbamazepina, fenitoína e fenobarbital, elas induzem vamos dizer assim, o metabolismo da pílula, do anticoncepcional, fazendo com que essa pílula tenha um efeito, né, um efeito de ação menor, uma eficácia menor. Então, hoje, na mulher, claro que na menina você vai acabar escolhendo, muitas vezes, o próprio anticoncepcional oral, ou outros métodos, como a injeção, né, como o dos progestágenos, mas nunca podemos esquecer, então, justamente essa interação com as medicações. Porque os pacientes sempre perguntam, né, Cristine? O que fazer? Não, o remédio para epilepsia corta o efeito da pílula? Isso é uma pergunta que a gente... sempre a gente escuta essa questão. Sempre a gente escuta. Então, vai depender do medicamento. É aquilo que a gente sempre fala, né, Luiz? É assim, as medicações novas, mais modernas, elas não têm... a gente sabe que a eficácia não é... Tirando um ou outro, a eficácia não é maior, mas esses efeitos colaterais, não só colaterais, mas os efeitos farmacocinéticos e farmacodinâmicos são diferentes. Então, muitas dessas novas medicações, que a gente nem são tão novas, mas se a gente elencar, né, por exemplo, o próprio levetiracetam, a lacosamida hoje em dia tem sido uma medicação que a gente tem escolhido muito para as mulheres. Por quê? Porque a gente justamente, um dos motivos é você não ter interação com a pílula, com o anticoncepcional oral. Você não tem essa interação entre os dois, então você não tem essa perda de eficácia do anticoncepcional oral. Porque a particularidade que eu acho, Cristine, é assim, quando a gente fala de uma droga que é indutora, vamos pensar nas drogas mais antigas, como fenobarbital, a fenitoína, a carbamazepina, que são indutoras enzimáticas e que podem reduzir o nível sérico, eficácia de outros fármacos que porventura o paciente toma. Vários. Pode ser, por exemplo, um antihipertensivo, ou um tratamento para dislipidemia. Mas se você toma um remédio que diminui o efeito do antihipertensivo, o problema que você vai ter é um certo desajuste da pressão. Lógico. Agora, quando a gente fala de anticoncepção, se o efeito não for bom o bastante, um problema. É sim ou não. Porque a diferença entre a mulher evitar uma gestação indesejada e não. Sim. Então, na sua opinião, em mulheres que estão usando anticoncepcionais hormonais, a gente deve sempre priorizar
uso de medicamentos não indutores, portanto, os mais novos? Com certeza, com certeza. Eu te diria que hoje em dia, nas mulheres, né, mulher ou meninas ou adolescentes, a minha prática é justamente você escolher medicamentos que não tenham essa interface, vamos dizer assim, com o anticoncepcional. E não só, como tu está falando, não só do anticoncepcional. A gente vê que esses indutores, essas medicações, por exemplo, precisa tomar um antibiótico, outras medicações que precise fazer de uso regular. Então, a gente tem essa dificuldade muito grande, justamente, às vezes, não sei se tu já deve ter tido essa experiência, por exemplo, um adolescente tem um quadro infeccioso, precisa tomar um antibiótico, às vezes acaba tendo uma descompensação de crises, uma crise. Sim, por conta... Pela interação, né? Justamente pela interação. E você comentou que alguns desses fármacos anticrise acabam reduzindo a eficácia da pílula anticoncepcional. Sim. O contrário pode acontecer? Da pílula anticoncepcional afetar a eficácia do fármaco anticrise e levar a uma descompensação de crise? Sim. Isso é inerente a algum tipo de fármaco anticrise específico? Sim, lamotrigina. Né? A lamotrigina, eu acho que é uma medicação que a gente usou muito e usa muito hoje em dia ainda, mas a gente tem que ter cuidado, porque assim como na gestação, né, os hormônios, eles acabam, vamos dizer assim, fazendo a indução, fazendo com que a gente perca, o nível sérico baixe muito, certo? E aí você pode, dependendo da fase da pílula que a gente está, né? Você pode ter uma indução no sentido de perder a eficácia. E o contrário, quando a mulher entra naquela fase em que ela fica sem o anticoncepcional, naqueles 7 dias em que ela fica sem, ela pode ter um aumento, que é o que acontece depois da gestação, depois que a mulher ganha o nenê, né? O que acontece? Às vezes, durante a gestação, você precisa aumentar muito a dose da lamotrigina, e assim que o bebê nasce, você precisa baixar. Reduzir. Porque senão ela pode intoxicar. E às vezes na pílula, quando você está sem a dosagem do hormônio, quer dizer, no off da pílula, ela, entre aspas, poderia ter um efeito de intoxicação por conta, justamente, uma elevação do nível sérico. Então, assim, principalmente lamotrigina é uma medicação que a gente tem que ter muito cuidado ao manejar. No anticoncepcional oral, eu, assim, particularmente, não vejo tanta talvez os níveis sejam um pouco menores, mas na gestação isso sem é dúvida. absurdo. E a gente vai falar da gestação. O DIU é uma boa opção de anticoncepção em mulheres com epilepsia? Então, em mulheres, com certeza. Eu te diria que o DIU se a gente for ver toda a literatura, o DIU é o método contraceptivo mais eficaz para mulher com epilepsia. Certo? Porque assim, você coloca tanto o DIU com hormônio quanto com sem hormônio, você tem uma tranquilidade maior. Só que, às vezes, por exemplo, a gente está falando de meninas, às vezes o DIU, você não vai conseguir muitas vezes colocar um DIU numa menina, né, Sim. que não tenha vida sexual ativa. Então, assim, a gente tem algumas barreiras. Barreiras não só aí de idade, mas também barreiras religiosas, de aceitação. Eu fui dar recentemente, a gente teve o curso da Liga na África, e a minha aula foi justamente, eu fui dar aula sobre o uso do valproato nas mulheres com epilepsia. Bom, a África é outro mundo, mas dúvida. Assim, a gente falou muito disso, porque lá na África você tem muito dessas questões religiosas também, né? Então, que as mulheres não aceitam de uma forma, não somente as mulheres, mas a sociedade como um todo não aceita o uso do DIU. E aí se tornaria uma barreira. Mas se eu fosse assim, se a gente fosse ter que elencar e escolher um método contraceptivo, com certeza o DIU seria o de eleição. O DIU e quando a gente fala de fármaco, os fármacos não indutores. Isso. Tu me perguntaste ali no início, né? Na hora de escolher. Então, assim, a escolha, se a gente tem uma epilepsia focal ou uma epilepsia generalizada. No caso de uma epilepsia focal, é lógico, tem momentos que a gente sabe, a gente trata a epilepsia refratária, a gente sabe que muitas vezes você precisa lançar a mão dos fármacos mais antigos, né? Sim, e associar diferentes medicações, claro. Politerapia e tudo mais. Mas se a gente fosse, porque assim, a gente, né? Ainda bem que 70% das pessoas, 70%, 80%, elas vão ter uma epilepsia de mais fácil controle, que você vai usar uma monoterapia, então você vai escolher um fármaco que não tenha esse papel indutor, porque aí você vai ter vamos dizer assim, uma tranquilidade maior na hora de usar o anticoncepcional oral. Então, certo. Ótimo. Bom, agora um cenário diferente. A gente estava falando de contracepção. Agora nós chegamos a uma fase da vida em que a mulher
quer engravidar. Certo. E a mulher com epilepsia, na maioria das vezes, quando não é uma epilepsia incapacitante ou causada por uma doença incapacitante, você comentou, por exemplo, das encefalopatias epiléticas. A maioria das mulheres com epilepsia vai ter uma vida normal, produtiva em todos os sentidos e se inclui o desejo de maternidade. Mas essas mulheres, na preparação para a gestação e durante a gestação, na maioria das vezes, precisam continuar tomando um fármaco anticrise. E esse é um dos temas mais importantes no que diz respeito ao tratamento da mulher com epilepsia. Quais são os fármacos de escolha hoje? Tá. E aí eu queria que você dividisse pra gente aqui e comentasse sobre as epilepsias focais e as epilepsias generalizadas. Certo. Então, assim, antes de eu entrar nesse detalhe, eu acho que um dos vamos dizer assim, do que é mais importante da gente falar com a mulher com epilepsia, isso a gente tem conversado bastante, é você orientar. A orientação. Então, a gente sabe que muitas vezes a conversa, né, o consultório é rápido. Então, eu fiz um trabalho recente agora, lá na Santa Casa, que a gente justamente pegou os neurologistas, as pessoas que estão vamos dizer assim, em contato com essa mulher. Então, o neurologista, o ginecologista, o médico de família, né, que é o que vai tratar lá no posto, e os epileptologistas. E a gente foi justamente ver o quanto que essas pessoas conversam com essas especialidades, conversam com as suas pacientes sobre, por exemplo, anticoncepção e sobre, por exemplo, a questão da gestação. Então, assim, a gente vê que tem muitas pessoas, eu acho que muitas pessoas, às vezes, que estão nos assistindo também, às vezes não tem nem o tempo de poder conversar sobre isso. Mas eu acho que isso é muito importante, a orientação que nós precisamos fazer para essas mulheres. Você sabe, Luiz, que assim, que as gestações, em média, 50% das gestações não são programadas. Se a gente for conversar sobre as mulheres com epilepsia, isso vai para 65%. Então, ou seja, 15% a mais. E por que essas Duas gestações... em cada 3 gestações não são programadas. Não são programadas. E por quê? Primeiro que muitas vezes a gente não conversa com elas sobre isso. Sim. Segundo, a questão da falha da anticoncepção. Sim. Porque isso que a gente está conversando agora, eu já tive vários não, graças a Deus, vários não, mas assim, algumas pacientes que engravidaram por conta do uso das medicações indutoras, certo? E também a mulher, às vezes, tem medo de usar o remédio, né, ou a medicação, alguma coisa, por conta de que ela possa, então, ter algum problema na gestação por conta das medicações. Então, assim, a gente precisa conversar, o melhor seria de tudo, né, de você conversar, de você programar essa gestação, não que a mulher já chegasse grávida pra gente. Que é o que acontece na maioria das vezes. Então, assim, se você vai conversar sobre a gestação, então aí a gente vai escolher os fármacos. A gente sabe, né, Luiz, que existem vários vamos dizer assim, grupos que estudam o EURAP, muitos outros, né, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. A gente tem esses grupos que fazem o controle dessas mulheres, o controle dessas gestações e depois até o pós-gestacional, né? A gente já tem todos os dados, muitos dados, também do que acontece com as crianças depois da gestação. E para ensinar a gente que cuida desses pacientes ou dessas pacientes, quais são os fármacos seguros e aqueles que não são tão seguros para a mulher que vai engravidar. E só um detalhe importante, como eu disse no começo, a doutora Cristine é parte da força-tarefa da ELI, sobre tratamento da epilepsia em mulheres. E acabou de ser publicado na revista Lancet Neurology, uma revista muito importante, uma revisão sobre os aspectos da reprodução em pessoas com epilepsia. Em pessoas, porque não só em mulheres esse tema é importante, como em homens, obviamente, também em pessoas transgênero. E essa revisão é muito interessante, recomendo a todos que leiam, porque traz em muito detalhe o que a gente vai conversar aqui. Que a gente está conversando. E, Cristine, quando a gente fala então dos fármacos que são seguros, o que você orienta para uma mulher que está pensando em engravidar? Claro, primeiro a gente tem que orientar sobre a gestação. Isso. Porque a conversa começa muitas vezes assim, doutor, meu filho, porque eu tenho epilepsia, tem uma chance maior de ter problema? Isso. E eu faço essa pergunta, a mulher com epilepsia, independente da medicação, o risco de malformação fetal é maior nas mulheres com epilepsia?
Isso, existe, a gente sabe que na população geral é 2%, nas mulheres só com epilepsia mesmo, tem trabalhos mostrando que mesmo em mulheres sem medicação, isso a gente teria 1% a mais de risco, então só pelo fato da própria epilepsia. E claro que quando você joga com as medicações, aí isso é variável de acordo com os tipos. Com a medicação. Então vamos falar dos medicamentos, que eu acho que isso é uma Super coisa importante. super importante para o pessoal. Então a gente falou das epilepsias focais, então vamos falar das focais e das generalizadas. Então nas focais a gente estava falando da questão dos indutores. Então a gente vai evitar justamente as questões dos indutores enzimáticos, como carbamazepina, a própria fenitoína, que eu acho que hoje em dia muito pouco se usa. E as medicações seguras, a gente tem o triple L, né? O L triplo que a gente chama, que seria quem? Levetiracetam, lamotrigina e a lacosamida, mas a lacosamida a gente ainda não tem, como a lacosamida é uma medicação mais nova, a gente ainda não tem tantos dados, né, de segurança, vamos dizer assim, como a gente tem tanto com a lamotrigina quanto com o levetiracetam. E é bom lembrar, só lembrando que, para quem não está acostumado com esse tipo de estudo, que por questões éticas bastante óbvias, nós não temos estudos prospectivos, controlados de tratamento de epilepsia em mulheres gestantes. Não. Quando a gente vai fazer um estudo de um novo fármaco anticrise, as mulheres gestantes são excluídas do estudo. O que eles não querem é que tenha gestação. Podem engravidar, elas são excluídas. Lógico, Então, todas as informações que nós temos são de bancos de gestação, bancos de dados retrospectivos, com todos os problemas inerentes aos estudos retrospectivos. Lógico. Então, com relação à lacosamida, a lamotrigina e o levetiracetam, eu acho que acabam sendo dois fármacos de escolha. E com relação à lacosamida? Então, é isso que eu estou te dizendo. Eu acho assim, aí a gente tem que entrar no contexto daquela nossa curva, né, ascendente de medicações. A gente sabe que até os anos, vamos dizer, 80, vai? Eu brinco com os alunos, né, a gente contava nos dedos o número de medicações que a gente tinha. Hoje em dia, a gente tem mais de 32 medicações ainda bem, né? Ainda bem. Para o tratamento da epilepsia. Então, assim, muitos desses bancos, o que acontece? A lacosamida acaba sendo uma medicação que ela se dilui, né? Claro, diferente do levetiracetam e da lamotrigina, que tu tem um número muito grande de mulheres, com a lacosamida esse número é um pouco menor. É bem pouco, não. Porque ela é mais nova. Ela é mais nova e porque tu também tem isso muito diluído em todas as outras medicações. Então, assim, mas o que a gente tem visto que a lacosamida, sim, tem sido uma medicação segura. E aí entra naquilo que eu estava te falando, em relação a ela não ser uma droga indutora. Então, nas mulheres com epilepsia focal de mais fácil controle, eu acho que ela é uma opção muito interessante. Dos bancos de dados, quem que são os 3 que têm o menor risco, que entra em torno de 2 a 3% de risco de teratogenicidade, né? Então, é justamente levetiracetam, lamotrigina e a oxcarbazepina. Então, a oxcarbazepina acaba sendo uma escolha também, se bem que o problema da oxcarbazepina é que ela tem menos indutora do que a carbamazepina, mas ela tem uma capacidade indutora também. Principalmente, né? Em doses mais altas, ela acaba sendo... Então, às vezes, assim, na menina, às vezes, entendeu? Então, pode ser acho que em criança, o pessoal que trata neuropediatria acaba utilizando a oxcarbazepina bastante, né? Porque é uma medicação que tem um perfil bom, que não tem um perfil cognitivo ruim. Então, o neuropediatra usa muito. Nas moças, nas mulheres, então eu já tenho um pouquinho mais de cuidado por conta da anticoncepção. Entendi, mas de forma bem prática, Cristine, se você está acompanhando uma menina jovem, uma moça que quer engravidar, uma mulher jovem que quer engravidar, que está tomando oxcarbazepina, ou lamotrigina, ou levetiracetam, ou lacosamida, a sua orientação seria manter essas medicações. Isso é uma outra coisa interessante em relação à orientação, aquilo que a gente está falando do pré, né? No mundo ideal, no cenário ideal, que você vai poder conversar sobre a medicação. Então, ou sobre o fato da gestação, de programar essa gestação. Então, assim, sempre que possível, por que não tentar tirar a medicação, né? Porque não tentar. Então, se é uma mulher que já está estável há muito tempo, já tem critérios de retirada,
a gente poderia tentar fazer essa retirada. Porque às vezes, né, Luísa, eu acho que às vezes a gente acaba, tem o paciente vem, está estável, mantém a medicação. Mas no caso de uma moça que queira engravidar, se ela tiver essa possibilidade da gente retirar, é muito melhor. Lógico. É o tipo de discussão que nós deveríamos ter sempre com todos os pacientes. Com todos. Porque as decisões claramente são individualizadas. E essa situação talvez seja um chamamento para a gente discutir isso. Justo. A gente sabe que, principalmente as epilepsias que começam na vida adulta, muitas vezes o tratamento vai ter que perdurar indefinidamente. Mas, claro que essa discussão individualizada tem que ser feita para cada paciente. Aí, Cristina, nós entramos num tema que é muito mais difícil, os desafios são maiores, que é das epilepsias generalizadas. Em que o valproato é uma droga sabidamente eficaz, mas que tem todos os problemas que você vai comentar pra gente. E nós temos menos alternativas de tratamento. Então, como é esse processo nas mulheres com epilepsias generalizadas que querem engravidar? Uma moça de 25 anos com epilepsia mioclônica juvenil que quer engravidar. Qual que é a sua abordagem? Então assim, aí voltamos um pouquinho lá para a menina. Então assim, você já tentou escolher uma medicação. Então, quando você começou a tratar essa menina, a gente já escolheu não o valproato, e sim, por exemplo, um levetiracetam. Então, porque quais são as nossas escolhas nas epilepsias generalizadas? O que a gente tem? A gente tem o levetiracetam, certo? Se for sua ausência, a gente tem a etosuximida, certo? Se for, então, tenha outros tipos de crise, você, então, vai ter que ter uma medicação de mais amplo espectro, a própria lamotrigina, se bem que, o que acontece na lamotrigina? Pode piorar as mioclonias. Piorar as mioclonias. Pois é. E hoje eu estava lendo lá nos grupos, eu não sei se tu viste hoje, o pessoal estava justamente discutindo que em alguns casos do levetiracetam piorando a mioclonia. É bem mais raro, né? Bem mais raro. Bem mais raro do que com a lamotrigina. Mas pode acontecer. E uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, às vezes, claro, a gente sabe, é como a gente conversa com os alunos e residentes, assim, não existe medicação melhor que o valproato para tratar epilepsia generalizada. Em termos de eficácia, não tem. Não existe, né? Mas a gente tem todos esses outros casos. Então, eu acho que a gente vai ter que lançar mão desse tipo. O próprio fenobarbital e algumas epilepsias generalizadas, mas o fenobarbital, que a gente achava que era uma medicação extremamente segura para gestação, hoje em dia não é mais. Eu acho que quando a gente começou, a gente viu uma época em que os obstetras escolhiam o fenobarbital como droga de escolha para mulheres que queriam engravidar. E eu vejo que isso até hoje, permanece. A gente de vez em quando permanece essa ideia. Sim. É importante saber que o fenobarbital não é bom para mulheres que querem engravidar. Não é, e se ele não é um valproato, ele está próximo do valproato em termos de problemas. E Cristina, e a mulher que não tem algum problema com levetiracetam? E a gente sabe, o grande problema do levetiracetam são os transtornos psiquiátricos, transtornos de humor, irritabilidade. Aquela mulher que quer engravidar e que por algum motivo não pode tomar o levetiracetam, não tolera o levetiracetam, ou que só tem as suas crises controladas com o valproato. Sim. Como é que é a sua conversa com essa mulher quando ela quer engravidar? Então aí a gente vai, mais uma outra coisa que eu acho que é muito importante, a gente falou do fenobarbital e a gente precisa falar do topiramato. O topiramato também é uma medicação que hoje em dia está indo para o black box, entendeu? Sim, sim. A gente sabe que o topiramato tem doses mais altas. Claro, ele não chega na mesma, vamos dizer assim, no mesmo risco de teratogenicidade que o valproato, mas ele também é uma medicação que a gente tem ficado mais alerta atualmente em relação tanto à questão de teratogenicidade como outros efeitos no recém-nascido. Então, assim, o topiramato seria uma opção terapêutica. Que é menos usado hoje, até por conta do perfil de efeitos adversos cognitivos, ele acaba sendo menos usado, pelo menos para tratamento de epilepsia, por causa da dose utilizada, né? Justo, porque é uma dose mais alta, então a gente acaba realmente não utilizando. Agora, a questão do levetiracetam, você vê que a gente sabe que o levetiracetam, quando a gente vai dar aula, que a gente fala assim, tá em torno lá dos trabalhos mostrando em torno de 12% a 16%. Acho que é mais. Eu acho que é muito mais. É mais. Eu acho que é muito mais. Eu acho que a gente que já tem uma bagagem mais, né, mais maior, assim, de mais tempo, sim, a gente vê que, assim, às vezes a coisa é muito sutil, às vezes eu digo que nem mancha de óleo, né? Às vezes tu começa a tratar, a pessoa nem se dá conta, aí quando ele vem na consulta, não, mas olha,
ela tá estranha, doutora, ele tá irritado, então, às vezes são coisas muito pequenas e que quando a gente vai ver, o paciente realmente está sofrendo com aquilo e tudo mais. Então, assim, respondendo a tua pergunta, muitas vezes, claro que se a gente for falar em teratogenicidade, sempre o que a gente quer, pessoal, é a monoterapia, né? A monoterapia é sempre o que você vai escolher para tentar tratar e para reduzir o risco de teratogenicidade dessa mulher, certo? Mas muitas vezes, às vezes você não consegue, justamente porque nas generalizadas, você não consegue controlar. Então, as politerapias, o que o pessoal tem falado? Então, assim, né, o que a gente tem estudado em relação a isso. Então, por exemplo, às vezes você combina o levetiracetam mais a lamotrigina. Porque às vezes você combinar politerapias em que você não tenha associado o valproato ou o topiramato, o teu risco, ele é não como o de uma monoterapia, mas ele é muito mais baixo. Entendi. Entendeu? Então, às vezes você combina... A despeito de ser uma politerapia. Mas com medicações que não tenham um risco tão alto. Então, mas e para aquela jovem, eu vou até repetir a pergunta que é super importante, porque a gente fica sofrendo com isso. Sim. E aquela mulher jovem que só tem suas crises controladas com valproato e que mesmo assim quer engravidar. Como é a sua conversa com essa mulher? Aí eu acho assim, a gente precisa colocar todas as cartas na mesa. Eu acho que existe uma coisa que a gente até tem o share, né? Você tem que compartilhar a sua decisão, certo? Porque assim, não, a gente, às vezes eu acho que como médico a gente acaba sendo muitas vezes, não, tem que fazer isso. Não é assim. Você tem que colocar todas as opções, todos os riscos na mesa e você vai compartilhar com ela. Olha, a tua chance, o teu risco de que o teu nenê tenha algum problema, de alguma teratogenicidade é esse. A gente sabe que em relação à dose, né, o quanto maior a dose, maior o risco. Então, o risco do valproato, gente, em torno de 9%, mas em doses mais baixas. Se você tiver uma dose acima de 1.450 miligramas, ou seja, põe 1.500 para ficar mais fácil, isso vai para 20, 25%. Não é um risco aceitável. De jeito nenhum. Então, muitas vezes, o que você pode tentar fazer, ver se, conversando aquilo, de repente, olha, ela está super controlada, agora conseguiu controlar com o valproato, tentar ver a menor dose possível. Né, tentar baixar isso, diminuir essa dose o máximo possível para que essa mulher, então, mas claro, sabendo que esse risco pode acontecer de ela ter crises durante a gestação. E esse risco não é apenas de malformação, não é, Cristine? Não. Depois que a criança nasce, essas crianças de mães que usaram valproato durante a gestação têm outros problemas no desenvolvimento, não é isso? Tem, isso é muito frequente. Aquele estudo bem famoso que é do Moneado, né, que eles estudaram? Eles fizeram um estudo longitudinal dessas crianças, eles fizeram um corte de 3 anos e de 6 anos. E eles estudaram do ponto de vista comportamental e cognitivo essas crianças, né? Que as mães utilizaram as medicações durante a gestação. E o que eles viram é que com o valproato, o risco de você ter transtornos do desenvolvimento, de ter autismo, de ter TDAH, outras alterações executivas é muito maior. Né? Você tem um risco 2, 3 vezes maior do que nas mulheres que usaram outros tipos de medicação. E aí entra aquilo que a gente estava conversando hoje. Antes, não somente está se levantando, vamos dizer assim, a bandeira, né, o red flag, não só para mulheres, mas para homens. Para homens também? Como? Eu sei que não é o tema da nossa conversa, mas para homens... Mas eu acho que é super importante também. Como é isso nos aspectos reprodutivos nos homens? Nos homens. A gente... nessa questão do neurodesenvolvimento, né, que eles estão, são os estudos mais ali da parte de Noruega, Dinamarca, que esse grupo é um grupo muito forte agora nisso, do Thompson e tudo mais. Então, eles tiveram alguns estudos, ou alguns grupos desses registros, né, mostrando que um risco maior de transtornos de desenvolvimento em filhos de homens que utilizaram o valproato durante a gestação. É claro, minha gente, isso ainda não é uma coisa assim que já está se você bate o martelo para isso. Porém, eu não sei se vocês receberam, eu recebi da Abbott, acho que foi no mês passado, o alerta falando em relação à questão dos homens. Por quê? Porque isso foi uma coisa meio que uma dica, vamos dizer assim, um statement internacional da Abbott dizendo para que eles
fizessem esse alerta, tá? Então, como que é, por exemplo, no no Reino Unido e na União Europeia também? Os homens por exemplo, que querem engravidar, no caso que as esposas querem Sim. engravidar, a orientação é de que se pare a utilização do valproato 3 meses antes da concepção. Nos homens, Nos isso. homens. Poxa, isso é uma mudança de paradigma, porque total. até recentemente, pelo menos com os homens a gente ficava mais tranquilo, né? Justo. E claro, toda a preocupação acabava sendo com as mulheres. Mas porque com relação à gestação, né, Cristine, a nossa grande angústia como médicos que tratam esses pacientes é porque, claro, a gente tem que se preocupar com os aspectos de malformação e desenvolvimento da criança. Sim. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que se preocupar que a mãe não tenha crise. Lógico. Porque uma convulsão é algo que expõe essas mulheres a riscos. Riscos grandes. Até SUDEP, morte súbita. Ainda mais se a gente falar de convulsão, né? De tônico-clônica, Tônico-clônica. A crise tônico-clônica traz um enorme risco para a mãe. Então, lógico que nós não podemos sacrificar a mãe para salvar a criança. Isso traz uma angústia. E, lógico, eu acho que o grande segredo é o que você disse, né? Compartilhar essa decisão. Eu acho que nós vivemos uma época em que essas decisões podem e devem necessitam ser compartilhadas. Esse tema é importantíssimo. Cristina, esse tema de epilepsia em mulher é enorme. Fascinante, né? A gente infelizmente não vai conseguir abordar tudo hoje. Então já fica o convite para você voltar aqui. Vambora. E antes da gente encerrar, e antes da gente encerrar, eu gostaria só de reforçar que a gente recomenda fortemente aí que vocês acessem essa publicação recente na Lancet Neurology. Vamos disponibilizar na descrição do episódio o link para essa publicação, que a doutora Cristine é coautora, junto com a força-tarefa da Liga Internacional contra a Epilepsia, que traz uma ampla discussão sobre os aspectos reprodutivos das pessoas com epilepsia. Então, Cristine, a gente vai ter que voltar aqui para falar da mulher mais velha, da menopausa. Da mulher mais velha. A gente não consegue falar da mulher mais velha porque não dá tempo. Não vai esquecer delas. Mas para encerrar a conversa de hoje, eu queria que você deixasse uma dica aí para quem cuida dessas mulheres com epilepsia, desde a infância até a menopausa, pós-menopausa, uma dica prática de como a gente deve abordar essas mulheres. Acho que a dica prática é essa, a conversa, não esquecer que você tem que conversar sobre isso com elas, entendeu? Seja anticoncepção, seja gestação, porque assim você consiga minimizar todos esses riscos que a gente está falando, porque eu tenho certeza que muitas vezes passa batido, a gente não conversa, então assim, compartilhar a decisão. Você tem que dar os dados, informar os dados. Agora, se essa mulher, olha, eu quero engravidar, mas ela tem que saber, e às vezes aquele risco, né, que a gente tem que mesmo saber, mas você precisa falar sobre isso. Então, a dica que eu dou é essa. Pense nesses outros aspectos, não é só o medicamento, você precisa falar sobre anticoncepção, você tem que tentar, na maioria das vezes, falar sobre a programação e o planejamento dessa gestação, e se a coisa acontecer, aí você vai tentar minimizar esses riscos da melhor forma possível. Perfeito, Cristine, muito obrigado pela sua participação. Doutora Cristine Mella Cuquier, neurologista, especialista em epilepsia, e super especialista em aspectos do tratamento da epilepsia nas mulheres. Muito obrigado pela sua presença e pela sua colaboração com a Liga Brasileira de Epilepsia. Muito obrigado, Luiz. E obrigado a todos que ficaram com a gente hoje. Sigam as redes sociais da Liga Brasileira de Epilepsia, assistam aos nossos podcasts, compartilhem com seus colegas, com seus amigos, porque assim nós vamos alcançar mais pessoas envolvidas no tratamento da epilepsia. E nos vemos no próximo episódio do podcast da LBE. Até a próxima!